Neste episódio do A Casa é Sua Podcast, recebemos Jeffrey Schlemper. Com 10 anos de experiência na área financeira, ele sempre teve a tecnologia como grande paixão. Quando percebeu o crescimento do mercado de TI, decidiu dar um novo rumo à sua trajetória. Mergulhou de cabeça na programação e na inteligência artificial, aprendendo de forma autodidata e criando seus próprios sistemas. Durante a conversa no podcast A Casa é Sua, Jeffrey compartilhou sua jornada de transição de carreira e falou sobre temas fundamentais para o presente e o futuro da tecnologia como cibersegurança e a importância de proteger dados e sistemas em um mundo cada vez mais automatizado, sistemas personalizados, que otimizam processos e reduzem falhas, a alta demanda por profissionais de tecnologia e o crescimento do mercado de inteligência artificial, a importância de investir estrategicamente em tecnologia, entendendo custo, retorno e escalabilidade, como a inteligência artificial substitui tarefas repetitivas, liberando tempo para o que realmente importa, e o papel essencial do controle e gestão de dados na tomada de decisões inteligentes. Uma conversa inspiradora sobre futuro, inovação e o poder da aprendizagem contínua. Jeffrey, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que um sistema que utiliza inteligência artificial, ele pode ajudar na tomada de decisões dos empresários, dos empreendedores, e não importa se é um negócio grande, médio, pequeno, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Bom, com um sistema, robusto, com inteligência artificial e tal, a gente consegue ali juntar diversos dados e ter uma análise mais assertiva, né. Eh, Tanto para a parte de marketing, parte operacional, parte até de precificação de produto. Então tudo isso hoje a IA está auxiliando muito, por conta de ela ter ali uma gama de informação, muito grande, da internet, né. Que ela vai lá e busca a informação no Ela pode buscar qualquer lugar. de qualquer lugar, ela pode buscar para ti o teu concorrente direto da tua cidade, pode buscar quais são os preços que estão sendo, apontados ali dentro de uma certa região. Então, na tomada de decisão da empresa, isso vale muito, isso conta muito. Porque antigamente o que que a gente tinha que fazer? Ia lá, sondava os concorrentes, ia de porta em porta, fazia ali as avaliações com os clientes, vendo ali o que era interessante vender naquela região, e isso hoje em dia a IA facilitou muito, né. Porque, vamos ver, talvez, todo mundo que está nos acompanhando, né, o podcast A Casa é Sua, sabe que a gente é focado em empreendedorismo, né, em facilitar a vida do empreendedor e empreender, né, como vocês já sabem, não é só empreender no seu CNPJ, pode empreender num CNPJ de uma grande companhia, de uma média companhia, de uma pequena companhia, né, e e a gente sabe também que o que ajuda, tudo que facilita a vida do empresário, né, do empreendedor ou do gestor, é o que a gente quer passar aqui. E como você tem bastante conhecimento, porque nós somos acostumados com um sistema normal, onde a gente vai lá, cadastra o dado, digita e tal, tem que ter alguém para alimentar, tudo isso continua tendo, né, mas tenta explicar um pouco melhor como é que a pessoa vai conseguir se beneficiar, por exemplo, digamos que eu venda, sei lá, canetas, tipo essa caneta aqui pela internet. Ela está cadastrada no meu sistema, a hora que eu coloquei o valor, por exemplo, dá para saber por quanto que é vendida essa caneta em vários lugares, se tem melhor, pior, né. É possível. Você consegue, só botando inclusive a foto da caneta, você Entendi. consegue descobrir, onde ela é fabricada, o valor na região próxima a você, os fornecedores disponíveis, o custo desses fornecedores, isso tudo ali tendo uma base de dados. Então, o que antigamente era só preencher os dados ali de contas a pagar, contas a receber, estoque. Cliente, né, que comprou, sim, Exatamente. certo. Hoje você tem uma gama de informações ali que você consegue, abastecer um banco de dados, e com a inteligência artificial você consegue ali, gerar esses insights ali, essas informações. Inclusive, por exemplo, você tem uma caneta preta. Certo. Eu quero uma caneta igual a essa, só que eu quero ela verde. Com um banco de dados robusto, um sistema robusto, você consegue em poucos segundos, poucos cliques, botar a foto dela e achar uma caneta de outra cor. Então, com a tecnologia, tudo isso se tornou possível, né, de ter a informação em pouco tempo.
Que antigamente, para tu ter uma informação demorava ali, às vezes até dias, semanas. Tinha que fazer uma pesquisa, né, eu lembro da época da pesquisa de campo ainda, né, tinha que pesquisar, ver qual que era o interesse das pessoas. Exatamente. Ou, por exemplo, antigamente para você, buscar ali um fornecedor, por exemplo, de um Certo, produto, você tinha que não vou chegar na época da lista telefônica, né, certo. mas você ia buscar ali no Google, procurar o fornecedor e tal. Hoje em dia, se você buscar ali na IA mesmo, ela já vai te dar: "Olha, o fornecedor desse produto é esse aqui, esse aqui, esse aqui". E você só entra em contato com o fornecedor e faz a compra. Então facilitou muito a vida, né. E aí isso, você trabalha de uma forma que você juntou os 2, né, você juntou o tradicional sistema que uma empresa usa para controle, para gestão, com a inteligência artificial que consegue pegar dados de vários lugares e aprimorar isso e gerar mais informação ainda para o empresário. Essa é a esse seria o grande diferencial? Exatamente. O nome até da minha empresa, que é Aham. Cinta Sistemas, né, ele vem dessa intenção de, conectar ali, de sincronizar as informações. Então, qual é a minha ideia? É entrar numa empresa, verificar quais são ali as dores dela, né, quais são o que ela precisa de fato de um sistema e produzir esse sistema para ela. Eh, Vamos dizer que a empresa precisa ela vende ali um produto e ela precisa que sincronize com o sistema do fornecedor para trazer as informações em tempo real, os preços em tempo real. A gente faz. Então, qualquer tipo de problema ali que seja possível solucionar com o sistema, a gente faz, incluindo, conectar ali sistemas antigos, né, sistemas padrões ali, Certo. com um novo sistema da própria empresa personalizado. Aham. Porque há um tempo atrás, né, todo mundo analisava que o custo era muito alto, né, que não era viável, então tinham os principais softwares, sistemas, e o mercado tinha que se adaptar para usar eles, que era a tal da implementação, né, "Ah, vamos ter que fazer a implementação, então você vai ter que mudar os nomes, vai ter que se adaptar". E isso mudou? Tá mudando. Mudou muito. Então, hoje até hoje ainda tem esses Claro, claro. softwares padrão que a gente Padrão, fala, né, sim, sim. que Prateleira, né, exatamente, qualquer um pode ter acesso ao mesmo, né. exatamente, que daí eles só vendem ali o acesso e a pessoa ali se vira Sim, para se adaptar ao software. sim. E a realidade que a gente está buscando hoje é justamente ao contrário, é o software se adaptar à empresa, Claro, entendeu? que aí fica muito mais interessante, né. Com certeza. Então, a gente sabe que às vezes o custo é maior para poder criar um software próprio para a empresa. O custo geralmente vai ser maior. Porém, os benefícios que isso traz de você conseguir dizer: olha, eu quero que o sistema funcione exatamente dessa forma aqui, dessa forma, dessa forma. E o sistema fazer isso como você precisa, isso não tem preço. Então, eu venho do ramo financeiro também, né, É, e a gente vê muito a questão de sistemas ERP. ERP que acontece muito isso, que a empresa tem que ficar ali pulando de galho em galho, porque o que um ERP não faz, o outro não faz, e assim, cada um tem ali funcionalidades diferentes. Então é muito mais viável, às vezes, a empresa criar o próprio sistema e que tenha tudo que ela precisa. E também não precisar desenvolver coisas desnecessárias, que não faz parte do ramo dela. Por exemplo, uma empresa de material que não vende serviço e nunca vai vender serviço, não precisa fazer controle de serviço. Então, tu ter ali um sistema que se adeque a você é muito mais fácil, né, muito mais viável. claro. E isso eu imagino que as pessoas já percebiam que isso era mais interessante, mas eu acredito que talvez o valor ou não tinha essa disponibilidade no mercado. E hoje o mercado oferece mais isso? Ficou algo mais viável? Como é que você Ficou vê esse lado? Exatamente, ficou algo mais palpável, né. É, Porque antigamente a gente olhava um desenvolvedor de software, a gente pensava: "Pô, esse cara aí deve ganhar milhões", porque era algo muito inalcançável, né, para as pessoas, conseguirem. E, pô, desenvolver o próprio software, inclusive com a tecnologia, se você, andar para trás aí 10 anos que seja,
a tecnologia era muito inferior à de hoje. Não existia nem inteligência artificial, por exemplo. Mas Isso da inteligência artificial era impensável, né? era O Google para impensável. nós já era sensacional, né? Vamos perguntar pro Google que ele responde, né? Exatamente. Eu lembro a época que lançaram o Google, que era um negócio, nossa, eu boto ali uma palavra, ele me traz as informações. Então hoje, com esse avanço da tecnologia, ficou, não digo que ficou mais fácil, mas ficou mais viável de ter ali uma pessoa só para fazer o seu sistema, a sua TI da sua empresa. Inclusive hoje tem muita vaga de emprego nessa área. E só que é uma área que, conforme a tecnologia vai avançando, as pessoas também têm que avançar no conhecimento. Então elas Não. têm que estudar, né? Então, se estudar sempre, né? Precisa estudar sempre, tem que estar sempre se aperfeiçoando, porque de um dia para o outro as coisas mudam totalmente e a pessoa tem que se atualizar. Porque se o que a pessoa aprendeu ali há 2 anos atrás, hoje pode ser que Tá, seja tá obsoleto. obsoleto. Ou já não é mais a melhor solução. Exatamente. Então a minha palavra que eu digo é que a IA não vai substituir ninguém, não vai substituir o trabalho de ninguém. Mas uma pessoa que sabe utilizar a IA, aí sim, esse sim vai substituir alguém. Vai substituir a pessoa que está obsoleta. Então, a ideia é estar sempre estudando, sempre correndo atrás de se atualizar com a tecnologia. E aí, assim, as empresas conseguem ter essas pessoas atualizadas, né, no mercado de trabalho, para poder pegar elas para trabalhar e fazer ali todo o processo que precisa, o sistema ali que precisar, né? Claro, claro. E também não fica dependente de uma empresa terceirizada E que criar o talvez, sistema. exato, e como muitas vezes ela vai ter um modelo padrão, né? Que você vai ter que se adaptar àquele modelo, né? Ou seja, a tua gestão, ela muitas vezes precisa se adaptar a um modelo padrão que talvez não é a forma com que você faz, né? Ou faria. Exatamente. Hoje a gente tem 2 vertentes, né. A gente tem a vertente da empresa ali estabilizada, que faz ali vários sistemas e tal, e tem o freelancer ali, o desenvolvedor freelancer, que é o meu caso, né, eu tenho a minha empresa, só que, eu mesmo que desenvolvo todos os sistemas, né. Então nessas 2 vertentes, a empresa ela tende a ser mais engessada. Empresas grandes que fazem muitos sistemas, ela tende a ser mais engessada, por quê? Porque ela tem já os sistemas padrões dela, que ela faz poucas modificações, obviamente, Claro. faz modificações para atender o usuário, só que são poucas e geralmente são muito caras. Então, esse desenvolvedor freelancer ali, às vezes é mais viável, porque talvez ele cobre um pouco menos até, e ele vai te dar um serviço muito mais personalizado do que Certo. tu precisa. Então, hoje está crescendo, inclusive, essa demanda aí de pessoas que vão procurar. Eu sou eu não fiz nenhuma faculdade de TI, mas eu procurei saber, inclusive utilizei a IA para aprender sobre a programação, e hoje eu tenho ali eu tenho um nível de desenvolvedor sênior. O conhecimento que eu tenho é o de desenvolvedor ali de 15 anos. Mas o porquê? Porque eu corri atrás e Estudou. consegui, buscar esse conhecimento, né. Claro. E isso que você falou, são coisas interessantes, né. Como na vida e em tudo no empreendedorismo, só vence, né, quem se esforça, né. Com certeza não foi fácil para você também, só que o que você gera, se eu entendi, é facilitar a vida de quem tá do outro lado, Do né. outro lado, exatamente. É ter ali um suporte personalizado. Por exemplo, vamos dizer que você quer fazer um sistema comigo. Vamos Certo. dizer, você vai me dizer ali todas as suas dores, eu vou encontrar isso, e aí entra a parte das soft skills, né, que é o que as empresas devem buscar hoje, que é
a pessoa criativa, solucionadora de problemas, que consegue correr atrás do que precisa, né. Então vamos dizer, você quer fechar um sistema comigo, você vai me trazer as dores da sua empresa, eu vou te dar uma gama de soluções ali, tecnológicas, Claro. e você vai me dizer: "Olha, eu preciso que mude isso, isso, isso". E aí sendo aí um processo interpessoal ali, a gente consegue entrar em consensos ali de personalizar muito melhor, para o empresário o sistema dele, entendeu? Então isso facilita muito a vida do empresário, né, do que, aquelas geralmente empresa é assim, né, quando você contrata uma Sim. empresa, é uma reunião por semana. Daí, numa semana você fala para eles o que você quer, na outra semana eles mostram, aí na outra semana você fala de novo o que precisa mudar, e assim vai semana por semana, aí demora demais. E o tempo passa muito rápido, né? Com Exatamente. certeza. Entendi, entendi. Então assim, a pessoa que tem, que sai na frente é a que tem esse suporte ali personalizado, né. E que Que tem a facilidade, né? facilidade. Bom, Jeffrey, vocês já viram que estão nos acompanhando que a tecnologia, né, a TI e a IA, ela pode facilitar muito a vida das pessoas e também geram muitas oportunidades, porque tem muitas demandas, né, que a gente já vai falar sobre isso. Mas para que a gente possa ter o podcast, né, para que a gente possa estar gravando A Casa é Sua, a gente conta com os nossos patrocinadores. Gentilmente, carinhosamente, né, não gentilmente, carinhosamente, eu batizei o nosso principal patrocinador de patrocinador cultural. Por quê? Porque o podcast só existe para trazer conhecimento de forma gratuita. Então, para nós, se o que a gente estiver passando de conhecimento, de facilidade, ajudar uma pessoa, 5, 10, isso já vai cumprir com o propósito do podcast. É lógico que o Perfeito. objetivo é o máximo de pessoas. Então, o nosso convidado para nós sempre é o nosso principal patrocinador. Então, porque é o que traz o conhecimento, né? Então eu quero agradecer aí, Jeffrey, a tua presença, a disponibilidade do tempo. Eu que Eu agradeço. valorizo muito o tempo, né? Eu sei que a gente consegue comprar quase tudo na vida, mas tempo não Eu tem como a gente comprar para nós, nem um minuto a mais. Você até consegue comprar tempo de outros, talvez, mas para você não vai conseguir comprar. Então, muito, muito obrigado. A gente vai deixar o contato do Jeffrey e da empresa dele, que é Cinca Sistemas, é isso? Isso, Na exatamente. na bio. Então, de repente, se você estiver precisando de alguma solução, A gente cha faz. isso, chama ele. Quero também agradecer a Carol Group, que é nossa outra patrocinadora, que gentilmente sempre, além de nos apoiar, cede os espaços, né, onde a gente grava o podcast A Casa é Sua. Hoje nós estamos gravando em São José, né, na Grande Florianópolis, a gente também grava em Balneário Camboriú, em São Paulo. A Carol Group é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. A gente vai deixar o contato deles também. Muito obrigado. E queremos agradecer também a Inovacom Contabilidade, que inclusive é a contabilidade da Carol Group. Só que como a gente não está aqui para falar de patrocinadores, né, a gente está para trazer conhecimento, a gente trouxe uma série de vantagens, de coisas que a tecnologia pode trazer para facilitar a vida do empreendedor, Uhum. desde um negócio pequeno até um negócio grande. E sempre é aquela questão que a gente comentou, né? Quais são os benefícios, qual que é a relação de investimento, né, e de benefício que que o mercado disponibiliza hoje pode gerar para as pessoas? Perfeito, boa pergunta. Eh, todo o desenvolvimento, todo o investimento em tecnologia, tem o custo, material, dinheiro, Claro. e também o custo de horas, né, dos funcionários ali. Porque, por exemplo, você faz um sistema ali, que seja para, um exemplo, controle de estoque, Certo. né. Você quer fazer um sistema ali personalizado para controle de estoque. Você vai precisar de alguém para adicionar esses dados dentro do banco de dados, ali os materiais e tal, tudo certinho, as informações. Então você precisa investir um tempo do seu funcionário para fazer esses inputs ali no banco de dados. E também o investimento, monetário no desenvolvimento de software, ali pagando uma pessoa para fazer esse desenvolvimento. Só que, eh, esse desenvolvimento tende a se pagar. Por quê? Esse investimento, né, ele tende a se pagar.
porque o ganho que você tem numa automatização, por exemplo, que você pode pegar um funcionário que hoje ele está com várias funções ali, adquirindo várias funções e automatizar parte do trabalho dele, você pode liberar ele para fazer outras tarefas. E assim a gente consegue, facilitar ali a vida do funcionário. E quando você consegue, utilizar uma máquina para fazer um trabalho, você está economizando salário, né, de Claro, funcionário. claro. Então, porém, tem aquela questão, os funcionários eles têm que se adequar ao meio, então eles têm que, estudar para sair do operacional, que é o que a máquina vai fazer, e ir para o estratégico, que é onde ali ele vai tomar ali mais algumas decisões ali, uma gerência, uma coordenação. Isso, e às vezes até alimentar os dados, né? Exatamente, exatamente. Então e fica muito mais fácil, né. Imagina você um exemplo básico, com o IA, né. Certo. Você quer alimentar os dados de uma planilha inteira de produto, certo? Num sistema tradicional, você vai botando ali produto por produto, botando valor, botando código, botando a foto. Com uma IA, você pode simplesmente pegar toda a planilha, copiar e colar na IA, ela vai fazer toda a separação, vai, botar ali as fotos no banco de dados, vai categorizar, vai inclusive buscar informações que você precisa desse produto, às vezes você não tem todas as informações do produto. Claro. E ela pode buscar essas informações, e tudo de maneira ali 100% automatizada e muito rápida. Então, melhora muito essa questão do trabalho braçal ali, né, de ficar ali botando informação por informação. Digitando, claro. Porque antigamente para fazer como eu falei, eu vim do ramo financeiro. É. Então, quando eu fazia ali contas a pagar, por exemplo, não tinha essa tecnologia toda. Então ali passava às vezes um dia, uma tarde inteira só lançando ali os contas a pagar, um por um. E hoje com um sistema ali padrão, você já consegue em um clique mandar tudo de uma vez para o banco, né. Então tem todas essas questões aí que facilita, né. E aí o investimento acaba se pagando. E a questão do investimento também tem um estudo do MIT, que eu vi, esses dias, que mais de 60% das empresas que investem em tecnologia, né, que de alguma maneira, trouxeram a tecnologia para dentro da empresa, obtiveram ganhos, na receita, né. Tiveram ali visualmente ganhos na receita com base, nessa mudança, né, nesse investimento em tecnologia. Então é muito vantajoso, né, para a empresa. Claro. E uma outra coisa que a gente já comentou também, que eu acho que é bem importante, né, porque tem acesso à informação mais rápida e fácil, né, Hum. já, se a empresa era estruturada, ela tinha um bom sistema que continha as informações, mas ela ainda consegue cruzar essas informações através da IA, né, com informações do mercado, de Exatamente, concorrentes, de consegue. Ele consegue, com base hoje a IA está em todos os lugares, né, então sim, com base em imagem, áudio, por exemplo, um cliente seu manda um áudio precisando de um produto X. Você não precisa nem escutar o áudio, você pode botar simplesmente na IA, ela já vai dizer tudo que você precisa, o que você deve oferecer para ele, tudo de maneira 100% automatizada. Então, isso facilita muito, né, facilita muito o acesso à informação, de você botar ali poucas palavras e já ter um arsenal ali de informações, né. E deixa eu te fazer uma pergunta, Jeffer. E beleza, a IA vai constar, ela vai pegar a informação de algum lugar. E como é que faz para que ela pegue a informação de fontes confiáveis, né? Porque hoje em dia também tem muitas fontes, né, que não são confiáveis. Confiável. Eu vejo, pô, pessoas colocando informações na internet que você olha assim, nossa, cara. E aí você já deve ter ouvido aquela história também de que uma mentira contada várias vezes, né? Daqui a pouco Torna verdade. as pessoas acabam achando que ela virou uma verdade, exato. Exatamente. Tem diversos filtros que a gente pode fazer dentro de uma IA, né. Eu gosto muito de trabalhar com uma IA híbrida.
como é que funciona uma IA híbrida? Ela tem uma IA da própria empresa, tá? Que tem ali um aprendizado dentro da própria empresa, no servidor da empresa. E as informações que ela não tem, a gente consegue definir fontes para ela buscar. Por exemplo, eu posso usar ali o Gemini, por exemplo. O Gemini ele procura na internet, em qualquer lugar. E entra aquela questão que você falou Sim. das fontes confiáveis. Só que dentro dessa busca pelo Gemini, eu consigo botar filtros. Eu quero que busque somente no site XYZ. Eu quero que busque, por exemplo, informações de produto. Quero que busque no fornecedor XYZ. Então a gente consegue fazer esses filtros, inclusive muitas IAs, a própria OpenAI também tem, que é do ChatGPT, tem filtros que você já faz diretamente lá no seu usuário da inteligência, para justamente fugir dessas informações ali que não são verídicas. E claro, né, a gente tem que sempre conferir as informações, porque, por exemplo, tem muita gente, muita não, né, mas tem bastante gente que utiliza uma IA como um guia de vida, e isso não está certo. Então a pessoa tem que olhar as informações, analisar e daí sim tomar uma decisão. Não dá para deixar 100% com a IA, né, É como se você fosse conferir, né, fazer um cara crachá, né, você Exatamente. perguntou lá no teu sistema, sei lá, você precisou de alguma consulta, ela foi lá e te trouxe respostas, aí você vai lá e pesquisa. Entendi. Por exemplo, você é um coordenador, né? É. Você pede para o seu subordinado ali, seu liderado, fazer uma planilha para você, um relatório, né? Para você passar para o seu subordinado. Você vai passar direto ou você vai conferir? Você vai conferir a planilha se foi bem feita, se tá com as informações corretas, e daí sim vai repassar, certo? E aí a mesma coisa, ela é como se fosse o seu subordinado ali, e ela tá trabalhando para você, mas você tem que sempre estar conferindo ali se o trabalho que ela tá fazendo tá sendo bem feito, né? Então a IA, tanto que a IA ela tá para nos servir, né? A função dela é nos servir e não a gente deixar ela livre para fazer o que quiser. Porque então, na verdade, a gente consegue treinar a inteligência artificial. Treinar. Nessa IA híbrida que eu mencionei, eu sempre faço dessa forma. Ela treina automaticamente o que ela não sabe com uma outra IA que tenha o conhecimento. Eu gosto muito não é merchan, né, mas eu gosto muito de usar o Gemini, porque ele tem muito essa pegada de ensinar, né, porque cada IA tem uma pegada diferente, né. Tem umas que são mais criativas, tem umas que são mais técnicas, tem umas que são mais para treinamento, e eu gosto muito do Gemini por isso, porque daí eu consigo usar a resposta que ele me deu para treinar a minha própria IA. E claro, aí geralmente a gente tem um painel ali que a gente consegue ver todos os treinamentos que foram feitos, e aí editar ali as informações conforme necessário, né, quando tem ali alguma divergência. E aí, conforme esse treinamento da IA híbrida vai sendo feito, ela vai tomando as rédeas, né, das perguntas. Por exemplo, eu faço uma pergunta que ela tem, geralmente se usa acima de 85% de confiança, né, porque a IA ela tem uma confiança da resposta. Então, numa IA, geralmente a gente usa ali de 80% a 85%, que é a média ali de uma confiança da IA. Se ela tem acima dessa média, ela já responde por conta própria. Se ela busca informação e a confiança está abaixo disso, ela daí busca em uma outra IA, traz a informação e manda para o usuário. Então tem todo esse trâmite dentro da IA, né? E aí tudo isso fica armazenado ali num servidor, um banco de dados, né? Então, na verdade, a inteligência artificial, ela ela consegue mapear tu Tudo que tudo, tu faz. tudo que é feito. Tudo que é feito ela consegue mapear. E claro, tem vários tipos de IA, né? Tem as generativas para gerar textos, imagens e afins. Tem as de aprendizado, tem vários tipos de IA. Então,
a maior parte ela usa as próprias palavras como token, né? Ela tokeniza, que chama, né? Elas transformam as palavras em token, salvam ali essas ordens, qual palavra é utilizada é mais forte dentro da frase, para ir fazendo esses aprendizados ali de conhecimento, né? E tudo pode ser aprendido, tudo, qualquer coisa. Então, inclusive eu tenho uma que você bota ali aprenda sobre conciliação bancária, por exemplo. Ela vai buscar e aprender sobre conciliação bancária. Depois que ela terminar de aprender, às vezes demora um pouquinho, você pode perguntar qualquer coisa para ela que ela, por conta própria, offline, vai conseguir responder. Ah, entendi. Então, primeiro você Você treina ela. você pede para ela treinar e pedir para ela estudar um determinado assunto, Exatamente. aí depois ela Aí ela fica expert no assunto. E também tem a IA que aprende com os seus inputs, né. Por exemplo, eu tenho ali eu gero sempre um tipo de relatório. na verdade, a gente vai conseguir então criar uma IA do Éder ou do Jeffrey, né. Uma IA olha, tu viu isso, Lucimar? Uma IA do Éder no podcast A Casa é Sua, né. Possível. Como é que ele pergunta, o que que ele pergunta, o que que ele quer saber, né. Inclusive tá crescendo muito as IAs de atendimento, né. Sim. Tanto que se for no Instagram ali, a cada 10 posts, 11 são de gente vendendo IA de atendimento. Então, como é que funciona? É justamente isso, a pessoa cria essa IA própria ali que, claro, essas que esse pessoal cria, roda num servidor, roda todas elas no mesmo servidor, né. Mas a pessoa cria a própria IA com as próprias informações dele ali, e ali ela vai fazendo o atendimento no WhatsApp e tal, de acordo com o que você configurou ela para fazer. Então, dá sim para ter a própria IA. Inclusive, por exemplo, a OpenAI você consegue criar o teu próprio chat ChatGPT. Você consegue ali, se entrar no modo de desenvolvedor ali, você consegue criar o seu próprio chat ChatGPT que responda somente perguntas de tal área, ou se não, que ele leia o teu banco de dados e responda perguntas sobre o teu banco de dados. Tudo isso é possível hoje diretamente numa IA pronta já. Então, as opções do ramo são enormes, né, dá pra fazer qualquer coisa com IA hoje em São dia. e a gente conversava antes sobre a questão dos desafios, né, e das dificuldades desses sistemas feitos junto com a inteligência artificial, né, com segurança de dados, informações, né. Exatamente. Hoje, a gente sabe que os dados eles estão valendo mais do que dinheiro, né. Hoje o dado virou uma moeda de troca. Então, qual é a maior dificuldade, tanto de agora quanto futuramente ainda vai continuar essa dificuldade, que é a segurança, a cibersegurança, né, que é a segurança de um sistema ali criado. Porque o que está acontecendo? Existem muitos, sistemas de IA que criam outros sistemas, né, que a pessoa pode ali botar um prompt: "Ah, eu quero que faça um sistema tal, tal, tal", ele até cria. Só que esses sistemas eles vêm, sem segurança nenhuma. Então não tem ali um sistema de token, sistemas de criptografia, não tem nada. Ele é um sistema totalmente aberto, geralmente. E aí o pessoal cria esses sistemas, dá um jeito de botar para rodar, e aí acaba que hacker, acessa o sistema, entra no banco de dados, pega informações de clientes, de cadastro ali. Então isso é uma das maiores dificuldades, que é uma bolha que vai acabar explodindo futuramente, que é a parte da cibersegurança. Então, uma dica que eu dou é: estudem sobre cibersegurança, porque vai precisar. Futuramente vai precisar, porque vai ter muita empresa aí que vai estar fazendo os próprios sistemas, de maneira ali, econômica, vamos dizer assim. E você sabe que tem empresas que falam, a gente já até trouxe um convidado, o Alan, né, mandar um abraço para o Alan da Somax, que eles são uma empresa de com LGPD e cibersegurança, Exatamente. exatamente sobre isso. Então, exatamente. A LGPD essa lei foi justamente para dar uma travada nesse quesito de liberação de dados, né, porque a gente sabe que
Diversas empresas, inclusive, vendem dados dos próprios clientes, né? Isso Sim. a gente sabe que existe. Porém, é uma questão que é muito difícil de tu trabalhar, né? Porque depois que os dados já foram vendidos, não tem mais o que fazer. Já entrou em contato, Tá não tem mais o que fazer, tá né? no mercado, né? Então o negócio é a gente tem que fazer ali uma questão de prevenção, né? Tem que prevenir, tem que antes de botar para rodar qualquer sistema, inclusive tem empresas específicas para fazer esse tipo de análise, Exato. analisar se o sistema está totalmente seguro, se o front-end ali não tem nenhuma brecha, né, de informação, porque, por exemplo, às vezes as pessoas usam muito API, né, integração, e às vezes porque a gente tem o front-end e o back-end. O front-end roda basicamente no computador de quem está usando, né, e o back-end roda no servidor. O back-end geralmente não tem acesso, mas o front-end, tudo que tem ali, tu consegue acessar. E já peguei muitos sistemas que o sistema usa algum tipo de API, que a chave da API fica lá no front-end. Então qualquer um que acesse, parece ser um erro assim muito simples, mas qualquer um que acesse pode pegar essa chave da API e utilizar como quiser, entendeu? Por exemplo, uma chave de uma API de uma IA, por exemplo, a pessoa pode simplesmente usar essa chave e gastar todos os tokens que a pessoa comprou ali de uma só vez, entendeu? Sem a pessoa nem saber. Então são os tipos de segurança que tem que sempre levar em consideração e não se iludir, porque às vezes você vê ali, você criou o sistema ali e tal, tá bonito, tá bacana, só que por trás ele tá todo confuso. E daí, além dessa questão da segurança, entra um outro quesito que tá tendo muito desenvolvedor jovem, que é o desenvolvedor low code que chama, que é eles criam um sistema com IA, só que eles não sabem nada de desenvolvimento, eles nunca fizeram uma linha de código. Então, são sistemas que estão vindo cheio de bug, porque o próprio desenvolvedor não consegue resolver esses bugs porque ele não sabe como funciona o código em si. Ele só confia que a IA fez tudo. Aí entra aquela questão que eu falei, que tem que sempre conferir se a IA fez o serviço corretamente. Então ele simplesmente faz o negócio, confia e aí sai todo errado. Então isso é um negócio que está crescendo e tem muita gente sofrendo por causa disso, né? Porque faz um sistema, sai todo errado ali, não tem como resolver. Parece mais simples e mais barato, né? Bom, Exatamente. vocês já viram que quando a gente fala sobre tecnologia, né, não tem como a gente fugir da tecnologia, né? Na verdade, o negócio é se aliar e aprender com ela, né? O futuro. Facilitar a vida, E esse é um futuro que já é desde sempre. Eu já nasci vários anos de você. Então, na história sempre foram criando passos, né? E hoje é o momento da inteligência artificial, né? Exatamente. E aí isso, veja como mudou, né? Isso mexeu em muitas áreas, né? Com certeza. Quase todas, né? Exatamente, exatamente, né? E com certeza esse é um podcast para você ver e rever. A gente já tá chegando na parte final, né? Quando a gente começa, fica meio tenso assim, mas é super tranquilo. Tenho certeza que a gente teve bastante conhecimento aqui. Tenho certeza que se você é empresário e empreendedor, você já entendeu que você consegue facilitar muito a tua vida, teu sistema hoje. Com certeza. E não é nada astronômico, né, os valores, porque a tecnologia evoluiu muito para isso. Exatamente. Que aí é o que faz com que as coisas mudam muito rápido, né? E a gente sempre deixa para a parte final, que eu considero uma das partes mais importantes do podcast, que são as dicas do nosso convidado. Eu vou te pedir a seguinte dica. Imagina que a gente está falando para alguém que queira empreender, queira buscar um negócio, se a pessoa está confusa para que área que eu vou. Tem muitas oportunidades na área de tecnologia. Com certeza, com certeza. Hoje tá crescendo muito o número de empresas querendo os seus próprios sistemas. Até para aquela questão que a gente conversou sobre a maioria ser muito engessado, né? Facilitar. Então é uma área que está crescendo muito, inclusive tem muito mais vaga
para trabalhar do que profissionais capacitados, né? Mas aí quando eu digo capacitado, é realmente estudar sobre, aprender, correr atrás, né? Porque É resolver, né? é O profissional que resolver. resolve. Porque não é só uma faculdade que vai fazer você ganhar ali milhões. Então você tem que correr atrás e também focar em solucionar o problema do empresário. Então, para os empresários aí que têm aí suas empresas, querem fazer o sistema, melhor coisa é ter a própria pessoa, o próprio desenvolvedor dentro da sua empresa fazendo o seu sistema. Pode ser um pouquinho mais caro mensalmente ali, né, tem que pagar um pouquinho mais, só que no final das contas vai ser muito mais rápido fazer o sistema do que, contratar uma empresa ali que vai demorar 5 anos para fazer o teu sistema, entendeu. Então, é uma área que está crescendo muito, é uma área que tem muito ainda para crescer, porque a gente acha que já viu de tudo, né, Certo. mas a IA ainda está engatinhando. Tá recém começando, né? Recém, então, tem muita coisa e o ramo da IA em específico é muito bom porque, eh, é um negócio complexo que demanda de muita lógica, então uma pessoa que tenha esse conhecimento lógico mesmo, consegue se sobressair, Ela vai ter facilidades. vai ter facilidades. Então não digo que é fácil, Claro. mas é um negócio muito lucrativo que está crescendo, né, tá crescendo Muitas oportunidades. muitas Bom, oportunidades. da minha parte é isso, agradecer tua presença aí, teu tempo, Jeffrey. A gente deixou o contato do Jeffrey, né, e da Syncas Temas, que é a empresa dele. A gente passa, é claro que quando a gente fala de tecnologia é muito conhecimento, muita informação, mas qual que foi o nosso objetivo? Que você entenda que sim, que a inteligência artificial consegue ajudar no sistema lá que você usa todo dia, Com certeza. ou que você precisa, e com certeza aquele gargalo, aquela dificuldade que demora bastante, existe uma forma de facilitar muito isso, né? Com toda certeza. E acho que pegando esse gancho aí consegue resolver bastante coisa. Deixar aí aberto, se tu quiser falar alguma coisa no final aí para nossa audiência, fica à vontade. Eu gostaria só de falar que realmente, a inteligência artificial em si, ela é um negócio muito benéfico, né. Tem gente que ainda tem esse receio, né, de: "Ah, a inteligência artificial vai dominar o mundo". Não, isso não é coisa de filme. Sim, Então, eu dou só mais uma dica: utilizem e utilizem bastante, porque é algo que, para quem sabe utilizar, não digo só a pessoa, o desenvolvedor que vai desenvolver uma IA, e sim a pessoa que vai ali, acessa o ChatGPT para tirar ali algumas dúvidas. Pode utilizar, porque é algo que veio para nos servir, então tem que ser utilizado. É igual tu comprar um carro e não querer usar, entendeu. Então a gente tem que utilizar, até porque a gente usando a IA, ela vai se, aperfeiçoando cada vez mais, entendeu. Então e assim, as pessoas têm que se atualizar, né, as pessoas têm que se atualizar, porque, se a pessoa não se atualiza, ela fica para trás, inclusive tanto no mercado de trabalho, quanto no empreendedorismo ali, né. claro. Então esse é o conselho que eu dou, né. Fechou então. Muito obrigado, Jeffrey. Eu que agradeço, viu, por estar me recebendo aqui, e é isso aí. Fechou, obrigado. Valeu.